Olá pessoal, eu sou o Robson, sou técnico eletrônica da empresa Romatec e hoje eu vou mostrar para vocês um pouco de como a gente faz para resolver problemas em placas eletrônicas que a gente não tem o circuito eletrônico, que o fabricante não disponibiliza, que você não consegue achar nada na internet referente a essas placas. Então eu trouxe algumas placas diferentes aqui para a gente trocar uma ideia. Eu vou focar numa delas para vocês entenderem a lógica que a gente utiliza aqui na Romatec para fazer essas análises e assim a gente conseguir fazer esse levantamento do circuito eletrônico, como a gente chama aqui, né? Bom, gente, a primeira coisa que a gente tem que entender é que as placas eletrônicas, em geral, dos equipamentos, elas são diferentes entre si, mas a gente não precisa conhecer todos os componentes para conseguir fazer uma análise do que faz aquela placa ou como ela funciona. Então, já digo de contrapartida que você tem que ter algum conhecimento para poder identificar alguns pontos chaves, mas não precisa conhecer tudo. Por exemplo, aqui a gente tem uma placa CPU de uma máquina de virar da marca Keu, de uma empresa ali da cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Nós já podemos notar que tem vários componentes aqui nessa placa, mas alguns pontos chaves para vocês já começarem a pegar o caminho das pedras. Por exemplo, optoacopladores aqui, né, a gente consegue já verificar. Então significa que esse ponto aqui, essa linha inteira, ou são entradas ou são saídas. Aqui nós temos uma memória, porque ela está tapada, então ela é uma memória EEPROM. Nós temos uma memória RAM, uma SRAM aqui. Provavelmente um processador, talvez um processador ou um relógio, né? Esse cara aqui também pode ser um chip de processamento. Como tem dois CIs nessa parte aqui, para a saída desse conector, eu já sei que é um display, mas eu chutaria que é um display. Uma das coisas que a gente consegue já identificar também que ela tem uma ponte retificadora aqui, isso só visualizando os componentes, tá? E um dissipador bem grande que provavelmente vai ser um regulador de tensão. Nessa placa CPU, tu viu como a gente já identificou vários pontos dela sem ter o esquema eletrônico? Vamos pegar um outro exemplo. Olha só, essa aqui é uma placa de motor da marca Comels, tá? Ela é de uma máquina de abrir costura. Então aqui a gente já consegue perceber alguns pontos legais. Vou largar ela aqui, ver se ela ficou paradinha. Olha só, voltamos para mais uma memória. Nós temos um chip de processamento aqui e tem um dissipador bem grande. Esse dissipador bem grande é bem provável que seja utilizado para colocar os IGBTs de potência da saída, porque ela é uma placa de máquina de costura, né, de abrir costura, e também eles devem colocar os MOSFETs das fontes principais, bem provável. Vamos pegar a placa virar de lado aqui, olha só, mesma identificação que a gente fez na outra. Aqui nós temos uma ponte retificadora, temos um resistor que provavelmente é um resistor de pré-carga, e temos alguns componentes colocados no dissipador. Vou virar ela para vocês enxergarem melhor. Nesse outro lado, temos mais alguns componentes aqui na potência. Olha que interessante, como são 6 componentes aqui, eu diria que são IGBTs para o acionamento dos canais do motor, mesmo sem conhecer a placa. Isso eu consigo depois fazendo o que a gente chama de levantar o circuito eletrônico para poder fazer essa análise. Aqui nós temos uma placa que se chama de híbrido, com alguns optoacopladores também aqui. Ou são optoacopladores ou são chaveadores de canal, que são circuitos lógicos, também normalmente optoacoplados. Mais uma conexão aqui, significa que ela tem uma placa extra, e tudo isso somente analisando a placa assim superficialmente. Vamos pegar um outro exemplo? Muito bem, aqui a gente tem uma placa servo, ela é uma placa servo das máquinas Orisol, marca Orisol, e nós temos aqui um conjunto de memórias, conectores de entrada ou saída, aqui mais um conector de entrada ou saída, optoacopladores. Optoacopladores, depois eu vou mostrar para vocês uma dica que vai ser bem interessante para vocês conseguirem ver essa análise, né? E vários outros circuitos integrados. E aqui um microcontrolador ou um processador. Nesse caso, como eu conheço a placa, é um microcontrolador. Mas a placa ela também dá várias dicas de para que ela funciona. Por exemplo,
Aqui nós temos vários LEDs de indicação, né? E aqui nós temos vários test points. Então tu pode perceber ali que tem um ponto que ela vai dizer direção Y, passo steep, né? Em inglês Y, direção X, passo X. Então essa placa, ela é uma placa que controla servo amplificadores, que também vão controlar servomotores. Tá vendo? Só com essa olhada superficial assim na placa. Vou mostrar mais um exemplo para vocês. Bom, aqui nós temos uma placa que eu vou analisar um pouquinho mais com vocês, que é uma placa de motor. Ela é de um motor P470 SE. E já olhando para a placa, conhecendo alguns componentes, como a gente comentou, nós temos 2 fusíveis, provavelmente de entrada. Então aqui são os fusíveis de entrada. Aí nós temos um relé. Tá, mas esse relé seria para quê? Bom, depende no que ele está sendo utilizado. Provavelmente, pela proximidade que ele está da parte de alimentação, ele é o relé que a gente chama de relé de bypass, que vai passar, depois que a fonte chaveada principal estiver toda funcionando, ela processar, vai fazer a energia passar diretamente para a ponte retificadora e futuramente para os capacitores, né? Então aqui já tem no dissipador uma ponte e também um módulo IGBT. Pelo formato dele, é um formato característico de módulo IGBT, a gente já consegue perceber. Bom, lembra dos 6 IGBTs que a gente conversou? 6 transformadores de pulso para isolar a parte de potência da parte de baixo. Isso aqui seriam como se fossem os nossos ancestrais dos optoacopladores. Então esses caras aqui vão isolar o circuito de potência do circuito lógico de controle. Um processador, é um processador da Intel, que embaixo nós temos uma memória, conectores de entrada, chaves seletoras, um potenciômetro para controlar a velocidade e outra coisa que a gente sempre tem que observar nas placas eletrônicas em geral, quando a gente não tem um esquema eletrônico, é transformadores. Ó, aqui a gente tem um transformador, pela quantidade de saídas dele a gente já consegue perceber e pelo tamanho também, que é uma fonte chaveada. Aqui nós temos outro transformador, que é para a fonte dos 24 volts, que aqui na placa tu consegue perceber que está escrito isso, 24 volts. Para conseguir chegar na conclusão dessas análises de fontes, o que a gente precisa entender e enxergar? A placa, ela sempre vai dar dicas. Então, olha comigo. Aqui está escrito 5 volts e tem um GND no próprio desenho da placa. Então, ali significa que é os 5 volts. Bom, se os 5 volts está aqui, com o multímetro a gente pode localizar quem é que faz o chaveamento desses 5 volts. Vocês vão perceber que ele vai para esse capacitor, daí passa por esse indutor e vem para esse circuito ali. Esse circuito integrado, ele é um rebaixador de tensão step down, que ele pega uma tensão mais alta da fonte chaveada principal e transforma ela em 5 volts para o circuito de processamento. Tudo isso que eu estou falando para vocês, a gente consegue levantar o circuito eletrônico à mão, que é o que eu vou mostrar agora na sequência. Uma maneira mais simples, só para a gente identificar onde é que a gente alimenta o 220. Tá, como que a gente sabe que essa placa aqui ela é 220? Vamos pensar assim, ó. Uma placa de motor eletrônico, uma máquina eletrônica que trabalha com fonte chaveada, ela vai precisar retificar a tensão de entrada, na maioria dos casos. Então aqui eu já consigo ver que a minha linha de capacitores ela é para 450 volts DC, tá? 450 volts, são capacitores polarizados. Como ela é para 450 volts, eu já sei que a minha tensão de alimentação não é 380. Poderia ser 110? Poderia, mas como ela é uma placa que ela é muito utilizada aqui na nossa região, por causa dessa informação do capacitor também, eu considero que ela é uma placa 220 volts. Mas, não tenho certeza. Pegue a especificação do fusível. Esse fusível aqui, a gente tem a especificação dele de 8 amperes, 250 volts. Então, uma placa 220 volts. Bom, o que é o levantar o circuito eletrônico que eu falo para vocês? A gente vai pegar a placa eletrônica, deixei ela aqui na minha bancada, pegar
uma folha em branco e vamos desenhar o circuito de entrada da alimentação, para vocês conseguirem entender um pouquinho disso, tá? Eu não preciso conhecer todos os componentes, eu não preciso desenhar todos os componentes, eu só preciso pegar a lógica do que eu quero fazer no momento. No momento, eu quero alimentar essa placa com uma tensão para ver como ela vai se comportar. Bom, como a gente estava conversando, a ponte retificadora está aqui, então eu vou seguir da ponte para trás para ver onde que é o conector de alimentação dessa placa. Vou virar ela aqui para nós. Essa placa ela é dupla face, então ela tem trilhas embaixo e trilhas em cima. Ó, como ela não está fácil de seguir aqui por baixo, porque as trilhas são superiores, agora eu vou usar um dos instrumentos que a gente mais utiliza na manutenção eletrônica, que é o multímetro. Bom, pessoal, agora a gente está aqui com o multímetro, né, que vai ser o nosso instrumento de auxílio. Já vou dar mais uma dica para vocês. A escala de bip a gente não utiliza para esse tipo de trabalho, porque ela vai ser uma escala que vai bipar mesmo tendo alguma resistência nas trilhas. Ou seja, se tu tem uma trilha ali que está com uma resistência interna de 10 ohms, ela vai bipar. Então a gente não utiliza essa escala para fazer isso. Seleciona a escala ali ou de semicondutor ou a escala de resistência, tá? Agora eu estou aqui na ponte retificadora, eu já, conforme a gente está estudando, eu já identifiquei mais um varistor aqui, que é um componente de proteção para a entrada, então eu já vou ver se a ponte está chegando no varistor. Se ela estiver chegando no varistor, seria como se eu encostasse as duas ponteiras do multímetro, tá? Vamos lá, a parte AC da fonte, ela vai vir no varistor, vamos verificar aqui, para um lado, para o outro, deixa eu ver, olhando de cima, é aqui embaixo. Para um lado, do outro, olha ali, ó, chegou lá, diretamente, ó, não tem nenhuma resistência no caminho, diretamente não tem nenhuma resistência no caminho. Já achamos o ponto de entrada aqui do varistor. Bom, novamente, olhando a placa eletrônica aqui, a gente pode perceber que ela vai ter alguns capacitores aqui, provavelmente alguns capacitores até para a questão de filtro, mas a nossa relevância é a questão da alimentação, né? O que a gente quer primeiro, que como a gente não vai levantar todo o circuito, a gente precisa entender o que a gente procura. A gente procura alimentar, como a gente acredita que é lá, a gente vai seguindo para trás. Aqui tem um indutor. Eu acho que esse varistor vai vir para esse indutor, posteriormente vai vir para os fusíveis. Vamos confirmar. Voltei com a minha placa aqui. Vamos chegar daqui para o indutor. Não. Para o indutor, ó. Por um lado do indutor chegou, daí ele vai ultrapassar para o outro lado, certo? Vamos ver o outro lado aqui. Medir aqui, chegou do outro lado do varistor do indutor, passou para o outro lado aqui. E daqui ela segue para cima, nesses circuitos aqui, provavelmente nos fusíveis. Então vamos ver se vai chegar nos fusíveis. Aqui, aqui. Nesse não. Nesse aqui chegou. Vamos ver o outro lado do indutor? Nada aqui. Chegou no fusível. E dos fusíveis, será que vai chegar no conector que a gente acha que é a entrada? Olha ali que legal. Chegou no conector. Vamos ver o outro fusível. Chegou no conector. Beleza. Como a gente já sabe que aquele é o nosso conector de entrada, agora nessa análise que a gente fez aqui juntos, nós vamos começar a fazer o nosso circuito até a ponte retificadora, que é o que a gente precisa para alimentar a placa. Desenhei aqui dois conectores, o conector da direita e o conector da esquerda. Então, vou seguir aqui o pino da direita e o pino da esquerda, desculpa. Às vezes na placa ele está escrito o que é o componente da placa. Por exemplo, desse conector ali é o B5. O B de bola 5. Daí eu já vou colocar aqui como B5. Normalmente a gente não usa canetinha de retro, tá, para fazer esses levantamentos. Eu estou utilizando só para vocês conseguirem enxergar de uma maneira melhor, tá? Bom, vou pegar do B5, vou medir para um fusível, vou medir para o outro. Mais fácil eu pegar aqui embaixo. Para o primeiro fusível está indo do conector e para o segundo fusível está indo para o conector. Então vamos lá. Vamos pegar e vou desenhar aqui dois fusíveis.
Vamos ver a referência deles, SI1, SI2. SI1, SI2. Ó, dois fusíveis desenhados. Não reparem no desenho, o desenho não é muito bonito. E vamos continuar agora. Nossos fusíveis, eles estão indo para o indutor. Então vamos achar aqui o nosso indutor para esse lado do indutor e o segundo fusível para o outro lado do indutor. E assim a gente vai seguindo o nosso desenho. Desenhamos aqui do indutor. E do indutor, a gente sabe que ele vai para o varistor. Vamos confirmar de novo, ali para um lado do varistor, agora o outro lado do indutor, para o outro lado do varistor. Bom, como eu falei, a gente desenhou ali o símbolo do varistor, eu botei ele maior aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem a simbologia, tá? Então, chegou os dois indutores para o varistor, aí a gente continua nosso levantamento do circuito eletrônico. Agora, essa parte aqui, ela está indo lá para a ponte retificadora, certo? Então, nesse ponto aqui, ela foi para a nossa ponte de diodos. Vou desenhar esse circuito indo daí para a nossa ponte de Graetz. Vou desenhar a simbologia simplificada da ponte para vocês poderem enxergar. Mas aqui é o AC da ponte retificadora. Ó, então ele chegou aqui no AC e no AC da ponte retificadora. Aqui, daqui para frente, a gente já vai ter o GND principal dos 300 volts e já vai ter o VCC principal dos 300 volts, que a gente chama de link DC. A partir desse link DC, provavelmente vai ter um resistor de bypass, um resistor de carga, depois, em paralelo com esse resistor de carga, um relé de bypass. Todo esse circuito eletrônico em si, que vocês vão fazer o levantamento aqui da placa eletrônica, vocês conseguem fazer, mas o importante que eu quero que vocês entendam é que vocês só precisam fazer o levantamento do que for necessário. Nesse caso, vocês viram que tinha vários outros capacitores aqui para o terra, tinha alguns outros capacitores que provavelmente iam entre fase e neutro, isso tudo a gente conseguiria fazer levantamentos também, mas não era necessário para conseguir fazer a alimentação do circuito principal. Chegamos até a ponte retificadora, daqui a gente poderia continuar ainda levantando o circuito eletrônico, mas eu acredito que a ideia básica vocês conseguiram pegar nesse vídeo. Pessoal, para quem ficou até o final, ganha aquela dica que a gente comentou dos optacopladores. Olha só que legal, vamos pegar optacoplador comum, tá? O optacoplador, ele vai ter um LED internamente e um fototransistor na saída. A gente poderia pegar os datasheets desses optacopladores para vocês conseguirem entender de maneira mais efetiva a parte interna, mas eu vou desenhar uma simbologia simplificada para vocês conseguirem visualizar isso, tá? Muito bem, simplificando bastante, aqui a gente tem um optacoplador de 4 terminais, tá? Nós temos aqui o LED emissor e do outro lado tem o transistor que vai receber a luz desse LED e vai entrar em saturação quando for necessário, ou trabalhar na região de corte ou na região ativa. Mas para vocês entenderem, aqui é um componente de 4 pinos nesse formato aqui. Então nós temos o LED e aqui nós temos o fototransistor. Agora, eu vou mostrar para vocês, que vocês entenderam essa parte aqui do LED e do fototransistor, eu vou mostrar para vocês aquela dica que eu comentei no começo. Bom, gente, para a gente identificar, voltamos para nossa placa de Gale,
Para a gente identificar numa placa eletrônica o que são entradas e o que são saídas, vocês podem trabalhar nesses circuitos aqui, que é um circuito de isolamento, pelos optoacopladores. Então, vamos pensar assim, ó. Anteriormente, por experiência, eu já sei que esses optoacopladores dessa família, que é o 74-4, eles têm os pinos que possuem os LEDs, são a partir do pino 1, certo? O que eu quero dizer a partir do pino 1? Se tu olhar ali, ó, no CI, ele vai ter uma marquinha ou uma bolinha indicando o pino número 1. Caso vocês não saibam identificar isso em componentes, a gente pode fazer um vídeo também explicando essa parte, tá? Mas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E daí nisso ele tem mais o 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bom, esse circuito aqui, eles são 4 daqueles optos que eu desenhei para vocês separadamente. Como eu vou identificar, a dica que eu falei para vocês, como eu vou identificar o que é entrada e o que é saída nessa comunicação, nesse isolamento? Onde tem os LEDs, o lado que os LEDs estão, são sinais que a placa vai enviar. Por exemplo, se os LEDs estão aqui, isso aqui são sinais que a placa está enviando para outra placa, ó. O LED está aqui, então essa luz, quando ela acender, ela vai saturar aqui e vai mandar o sinal por aqui. E quando ele é um sinal que a placa está recebendo de uma parte externa? Vamos separar aqui de novo, 2, 3 e 4. Ó. O pino 1 está aqui, ó, a bolinha que eu falei para vocês. Se aqui está o pino 1, então os sinais estão entrando aqui na placa e daí estão mandando para o processamento. Então a gente já sabe que esse conector aqui é a entrada de dados, e esse conector aqui é a saída de dados. De dados, o que eu falo, não significa que é um barramento, uma comunicação. São simplesmente sinais digitais que estão entrando por esses circuitos aqui de optoacopladores. Vocês podem ver o pino 1 aqui, ó, entrando por aqui e saindo por esse outro lado. Aqui o projetista separou bem. Eu fiz um pontinho aqui nos pinos 1 para vocês entenderem. Ó. Os LEDs estão para o lado de cá e os outros LEDs estão para o lado de cima. Entrada de dados, saída de dados. Simplesmente olhando os optoacopladores do circuito. Vocês vão encontrar isso em placa de ar-condicionado, em placa de inversor de frequência. A análise sem ter o esquemático vai ser sempre a mesma, certo? Pessoal, para quem assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Esse vídeo foi para explicar um pouquinho para vocês de como é que a gente faz um levantamento do circuito eletrônico. Esse pequeno pedaço que eu fiz ali do levantamento funciona para qualquer parte do circuito eletrônico. A gente sempre trabalha junto com datasheet, muita informação de suma importância vai estar no datasheet, por isso que a gente consegue fazer esse levantamento, né? Fica mais simples. A ponte retificadora também, como eu já sei, como ela é internamente, fica bem mais simples. Se vocês não souberem, eu posso desenhar também para vocês. E eu quero dizer que esse conteúdo a gente está disponibilizando para vocês, mas futuramente, para os membros do nosso canal, a gente vai ter um treinamento efetivamente consertando essas placas eletrônicas e mostrando como a gente faz esses consertos. Então estamos elaborando esse material para futuramente vocês terem esse acesso. Obrigado para quem assistiu até aqui. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha. Se tiver alguma sugestão, ó, o motivo parando. Se tiver alguma sugestão é só comentar aqui embaixo. Até a próxima.